Oi, gente, bem-vindos. Olha, hoje a gente tem uma missão aqui, que é mergulhar de cabeça numa iguaria húngara que apareceu nas nossas fontes. O nome é Corozot. Isso aí. E o que a gente tem em mãos é tipo um kit completo. Exato, tem uma descrição geral, um verbete da Wikipédia que ajuda bastante no contexto e, o melhor de tudo, uma receita que parece ser bem autêntica, de um tal professor Ruba. A ideia aqui é a gente sair entendendo a alma desse prato. Ok, então vamos lá. Para começar do começo, a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que é exatamente o Corozot? Então, na essência, é uma pasta de queijo. Em húngaro, a expressão é turocreme. Turocrane? É. A base é um queijo fresco, sabe, tipo uma coalhada, que é temperada com algumas coisas, mas principalmente com páprica e cominho. Ah, páprica e cominho já me soa bem húngaro. Totalmente. E o nome Corozot parece que vem de uma expressão mais antiga, coriteturo, que seria algo como, sei lá, coalhada guarnecida ou temperada. Entendi. E não é só na Hungria, não. É um clássico super popular na Áustria e na Eslováquia também. Certo, então é uma pasta de queijo temperada. Mas, lendo o material, uma coisa que me chamou muito a atenção é que não é qualquer queijo. A escolha da base parece ser, assim, o ponto de partida de tudo, né? Exatamente. A base de queijo, o turo, é o coração da receita. E as fontes já mostram que ali começa a primeira grande decisão. Quais são as opções? Basicamente, são 3 caminhos. O primeiro, o mais clássico de todos, é usar o jiruturo. Que é o queijo de ovelha. Isso, o queijo de ovelha. Essa é a versão que deu origem à pasta que ficou famosa fora da Hungria, a Liptauer. Ah, então Liptauer e Corozot são, tipo, parentes próximos? Praticamente a mesma coisa, só que com outro nome. E a Wikipedia já dá uma dica fundamental aqui. Esse queijo de ovelha, por natureza, ele já é bem salgado. Peraí, isso é uma informação crucial. Quer dizer que se alguém pegar uma receita na internet e não se atentar a isso, Já era. pode estragar o prato de cara. Imagina usar a mesma quantidade de sal numa receita com queijo de vaca. Uma delas vai ficar impossível de comer. É a armadilha perfeita para iniciantes. Isso já mostra uma coisa sobre o prato, né? Ele não é uma receita engessada de restaurante. É comida de casa, feita com o que se tem. Faz sentido. E qual a segunda opção de queijo? A segunda opção é o terrentiuro, que é o queijo de vaca. É uma alternativa muito comum, provavelmente para quem não tinha ovelhas. E deve ser mais suave, imagino. Bem mais suave, mais neutro, o que, por um lado, deixa os outros temperos brilharem mais. E, claro, esse sim exige que você adicione o sal na mão. E a terceira via, que seria a mistura dos dois. Exato. A mistura meio a meio, 50% ovelha, 50% vaca. É a solução, assim, diplomática. O melhor dos dois mundos. Você tem aquele sabor mais forte, mais selvagem do queijo de ovelha, mas ele vem amaciado pela suavidade do queijo de vaca. É genial. A própria receita do professor Ruba já começa assim: queijo de vaca ou de ovelha? Deixando a escolha na sua mão. É o seu primeiro ato criativo ali na cozinha. Gosto disso. A receita já nasce flexível. Bom, então com a base resolvida, vamos para a parte que para mim é a mais interessante. O que transforma um simples queijo cremoso nessa pasta laranja e super aromática que as fontes descrevem. Ah, aqui a gente entra na alma húngaro da coisa. Páprica. Páprica. O primeiro tempero, o mais óbvio, é a páprica moída. E não é só para dar uma corzinha, não. Não, na Hungria é coisa séria. É identidade, é quase como um carimbo no prato. E a receita do professor é brilhante na simplicidade. Ela não fala use 10 gramas. Ela diz, a páprica é suficiente quando o creme se torna alaranjado. Nossa, isso é quase poético. É uma medida de sentimento e não uma medida de balança. Cozinhe até a cor te dizer que está pronto. Exatamente. E além da cor, qual é o outro pilar de sabor que não pode faltar? O cominho é o grande parceiro da páprica em muitas receitas daquela região. As fontes dizem que pode ser em sementes ou moído. O que muda o resultado, né? Muda. As sementes dão umas explosões de sabor na boca. O moído se integra mais, deixa um aroma mais uniforme na pasta toda. A receita aqui sugere o moído. Ok.
Páprica, cominho e... E cebola. A Wikipédia especifica cebola roxa ou vermelha. E dá uma dica de ouro. Tem que ser picada muito finamente. Imagino que seja para ela quase desaparecer na mistura, né? Para não ter aquele pedaço crocante forte de cebola crua no meio do creme. É isso. Dá um certo trabalho, mas é fundamental. A ideia é que o sabor da cebola perfume tudo, mas que a textura dela não se sobressaia. É um sabor de fundo. Entendi. E com essa base de queijo e temperos pronta, a gente ainda tem a questão da textura, da cremosidade. Sim, como transformar essa massa em algo que desliza fácil na torrada. É, porque as fontes falam muito em ser uma pasta fácil de espanhar. E a receita do professor menciona 2 ingredientes para essa mágica: manteiga e creme de leite. Exatamente. São os agentes da cremosidade. A manteiga, em temperatura ambiente, adiciona gordura, sabor e ajuda a amaciar a textura do queijo. E a receita dá a proporção, né? Dá, para 300 gramas de queijo, uns 50 gramas de manteiga. Depois entra o creme de leite, o tesfoi húngaro, que é tipo um sour cream. Ah, um pouco mais ácido que o nosso. Um pouco. E ele serve para dar o ajuste fino na consistência. Mas aqui tem um detalhe fascinante na receita. O que ela diz? Ela faz um alerta. Diz que o creme de leite dá a liga, mas se você exagerar, a pasta fica líquida demais. E aí vem a frase que, para mim, resume tudo. Qual? Ela diz que a quantidade exata é uma questão de gosto familiar. Nossa, que demais. Ou seja, não existe um certo. Existe o querosete da sua avó, que talvez fosse mais firme, e o da sua tia, que era mais cremoso. Cada casa tem sua própria versão. Amo essa ideia de que cada família tem sua assinatura no prato. E imagino que essa personalização não pare só na cremosidade. As fontes falam de outros ingredientes, né? E, como falam, é aqui que a receita vira um campo de experimentação. A Wikipedia lista uma série de adições que vão do comum ao bem surpreendente. Começando pelas mais tranquilas. As mais tranquilas são ervas frescas. Salsa, cebolinha, que eles chamam de snidling. Alcaparras também aparecem para dar um toque salgado, ácido. Já deixa mais complexo. E até um pouco de mostarda para dar uma picância extra. Mostarda e alcaparras, já sinto que a receita viajou um pouco pela Europa e foi pegando umas influências. Mas acho que não para por aí, né? Não mesmo. A lista continua com umas adições que fazem a gente, assim, levantar a sobrancelha. Manda. Algumas gotas de molho Worcester. Para um toque umami, defumado, faz sentido. E a mais maluca de todas, na minha opinião, um pouco de cerveja. Sério? Peraí, como assim? Cerveja. Eu também nunca imaginaria. Mas não corre o risco de deixar a pasta amarga? Ou com uma textura aguada? Que tipo de cerveja seria? As fontes não especificam, mas a gente pode especular. Provavelmente uma lager bem levinha, só um pingo. Talvez para ajustar a consistência e adicionar uma nota sutil de malte. Nossa! E como se não bastasse, o material ainda menciona uma variação regional da Transilvânia, que leva estragão, o tárcone. Estragão. Isso muda tudo. Deve dar um sabor completamente diferente, meio anisado. Totalmente. Então o que a gente tem é um prato com DNA muito claro, queijo, páprica, cominho, mas que é quase um camaleão, sabe? Uma plataforma para criatividade. Isso. Dependendo da família ou da região, ele pode ter de estragão a alcaparras, de cerveja a mostarda. O que faz sentido. Mas e depois? Qual o papel dele na mesa? Nesse ponto, todas as fontes são muito consistentes. Ele é, acima de tudo, um aperitivo, uma entrada. O que em húngaro se chama elevator. E como ele é servido? A forma mais clássica é a mais simples. Espalhado em pães, torradas, biscoitos. A receita do professor Rubas sugere servir com torradas e vegetais frescos. Ah, tipo tiras de pimentão, rabanete. Exato. Pepino também. O que faz todo sentido, né? A cremosidade e o sabor intenso da pasta pedem esse contraponto de crocância e frescor. É o tipo de comida perfeita para compartilhar, para reunir as pessoas. Perfeito. A função social dele é claríssima. Ele é descrito como o acompanhamento ideal para vinho ou cerveja. E o mais legal é que existe uma expressão em húngaro só para isso. É mesmo. Qual? Bor vai ser coxolha. Nossa, o que isso quer dizer? Literalmente seria patins de vinho ou cerveja. Patins de vinho. Que expressão fantástica. Não é?
mas a tradução real seria petisco de vinho ou cerveja. É aquela comida que faz a bebida deslizar melhor. É o nosso tira-gosto. A comida que não é uma refeição completa, é um pretexto para conversa, para estender o tempo junto. Isso diz muito sobre a cultura. Diz tudo. Mostra que não é uma comida para se comer sozinho, com pressa. É um prato de convívio, de socialização. Resumindo a nossa exploração, então, a gente partiu de uma pasta de queijo e descobriu um universo. Vimos a base, que pode ser de ovelha, de vaca ou a mistura. Mergulhamos nos temperos que são a alma do prato, a páprica e o cominho. E nos surpreendemos com a infinidade de variações, que mostram que essa é uma receita viva, que respira a criatividade de cada cozinha. Isso levanta uma questão importante, né? As fontes nos deram o que e o como, mas o mais interessante foi descobrir o porquê da popularidade dele. Sim. Não é só uma receita, é uma tradição flexível. É quase como a discussão sobre uva passa no arroz de Natal aqui no Brasil. Imagino as famílias húngaras debatendo se a receita da avó leva mostarda ou não. Se a cebola é ralada ou picada. Exato. Essa adaptabilidade é a chave da longevidade do prato. Perfeito. E para a gente terminar com uma provocação. As fontes mencionam que, fora da Hungria, o korozot é quase sempre chamado de Liptauer. Sim, um nome que vem do queijo de ovelha da região de Liptó. Exato. Isso me fez pensar quantos outros pratos que a gente ama mudam completamente de nome e até de identidade quando cruzam uma fronteira. E o que será que se perde, ou talvez o que se ganha, nessa tradução de uma cultura para outra?